Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Estamos iniciando mais um momento de culto, mais um momento de palavra, um momento onde Deus deseja falar aos nossos corações. Desejo que você tenha um agradável momento agora, seja em casa, seja na comunidade, no momento em que você está assistindo este vídeo, esta mensagem, que Deus possa falar contigo, que você possa ser tocado por Deus e que a sua vida possa ser transformada. Eu quero convidar a você a baixar sua cabeça para termos um momento de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade que nós temos de falar contigo e de ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu fala conosco também através dessa palavra que nos foi deixada. Te peço que aquiete nosso coração e nossa mente agora para que possamos aprender de Ti e contigo aquilo que nós temos para a nossa vida, Pai. Nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos conversar, eu quero conversar com você sobre formas de expressar o amor, mais precisamente sobre a forma que Deus usa para expressar o seu amor por nós. Eu vou tentar mostrar para ti, para você, que o amor de Deus está presente onde a gente menos espera. Na verdade, onde muitas vezes acreditamos não existir amor nenhum, ali nós podemos encontrar o amor de Deus. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, ele era vendido, não era dado. E nós interiorizamos tanto esse ditado que ao longo da vida, muitas vezes nós paramos de ouvir conselhos, paramos de dar atenção às advertências que nós recebemos, nós crescemos acreditando que essas coisas limitam a nossa liberdade. Mas a verdade é que conselhos, advertências e até mesmo os castigos podem ser manifestações do amor que uma pessoa tem por nós. E quando essas coisas vêm de Deus, então certamente são manifestações do amor e do cuidado que Deus tem por cada um de nós. Eu quero ler com você dois textos hoje, o texto de Gênesis 2, capítulo 2, versículos 15 a 17, onde nós vemos a primeira advertência que Deus dá ao ser humano, e Gênesis 3, 22 a 24, onde nós vemos as consequências quando a gente desrespeita essa advertência. Mas também nós vemos um dos maiores atos de amor de Deus pelo ser humano, e isso eu vou tentar mostrar para você ao longo dessa mensagem. Vamos começar lendo o texto de Gênesis 2, versículos 15 a 17. Ali diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, esse é o primeiro texto. E agora, virando a página da sua Bíblia, se você estiver acompanhando, Gênesis 3, versículos 22 a 24, diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Esses dois textos. Eu não sei você, mas eu sempre me questionava quando li essa história do porquê Deus colocou uma coisa ao alcance das mãos do homem se ele sabia que o homem não poderia tocar. Por que Deus colocou algo ao alcance do ser humano, sendo que o ser humano não poderia lidar com aquilo? Parece um tanto cruel, parece que Deus está maltratando, está sendo cruel com o ser humano, e Deus ainda parece que faz propaganda, né? Olha, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3 diz que a árvore era bonita, agradável aos olhos. Ou seja, Deus coloca algo atraente,
bem no meio do jardim, e fala que aquele negócio, aquela fruta, aquela árvore, detém o conhecimento do bem e do mal. E então ele diz, mas não coma desse fruto, não toque nessa árvore, porque se você comer, certamente morrerá. Eu sempre olhava para esse texto e pensava, mas poxa, por que Deus fez isso? Por que Deus colocar ao alcance do ser humano algo que ele não poderia tocar? Por que Deus coloca ao alcance do ser humano algo que vai causar a sua destruição, a sua morte? Mas essa advertência mostra o quanto Deus ama o ser humano. Deus havia acabado de criar um imenso e fantástico paraíso para Adão, colocou ali tudo o que ele poderia precisar, todas as suas necessidades, todos os seus desejos poderiam ser supridos naquele paraíso. Deus compartilhou com Adão a capacidade, o poder de dar nome às criaturas que foi criada por Deus. Adão não deveria querer mais nada, ele não precisava de mais nada. E no meio de tantas coisas boas, Deus impõe apenas um limite, apenas uma advertência no meio de tantos presentes. Uma árvore que sim, era bonita, atraente, mas havia tantas outras árvores tão bonitas quanto essa. Apenas uma árvore no meio de um imenso jardim que não poderia ser tocado. Porque Deus sabia que a partir do momento que Adão comesse do fruto dessa árvore, não só ele, mas todas as gerações que viriam depois dele estariam destinadas ao sofrimento. Deus dá a advertência, coloca um limite, porque não deseja que o ser humano sofra desnecessariamente. Ele é Deus, Ele conhece o bem e o mal, Ele sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Ele está dizendo, não coma do fruto dessa árvore, vai dar ruim, vai dar problema para você. Você não sabe, mas eu sei. Aquela pergunta que eu e que talvez você já tenha feito, por que Deus coloca essa árvore lá no meio se Ele já sabia que não ia dar certo? A resposta para essa pergunta é liberdade. Deus deixou o homem livre para que ele pudesse escolher ter um relacionamento com Deus. Deus nos deixa livre para que nós possamos escolher ter um relacionamento com Ele. Deus queria que esse relacionamento fosse mútuo, fosse sincero e não uma obrigação. Se não houvesse a árvore proibida, não haveria escolha. O homem obedeceria a Deus por falta de alternativa, por não ter outra opção. Deus poderia ter nos criado para simplesmente fazer a sua vontade. Não sei se você conhece aqueles bonequinhos, marionete, que se movem com cordas, que tem uma pessoa mexendo com cordas. Deus poderia fazer a gente dessa forma, para se mover conforme a vontade de Deus, para se mover conforme Ele gostaria, que só se mexe conforme as cordas permitem. Deus poderia ter nos limitado dessa forma, Deus poderia ter feito a gente assim. Mas em seu imenso amor, Ele nos criou para sermos livres, para tomarmos nossas próprias decisões. Infelizmente, nós não somos bons nisso, mas ainda assim nós temos essa liberdade. Infelizmente, não sabemos aproveitar, mas nós temos a liberdade. Deus nos deu a liberdade de escolha. Deus deu a liberdade de escolha para Adão e para cada um de nós. Ele advertiu Adão das consequências que poderia vir a partir de uma escolha errada, porque ele não queria prejudicar e nem separar a criatura do Criador. Essa é mais uma grande prova do amor que Deus demonstra pelo ser humano. E esse grande amor continua agindo e continua nos alertando ainda hoje. Todos os dias nós somos avisados dos riscos que nós corremos se fizermos as escolhas erradas. De onde isso vai nos levar? Do que pode acontecer a nós? Aquilo que muita gente chama de voz da consciência, que incomoda quando a gente vai fazer algo errado, quando a gente comete um pecado, parece que tem uma vozinha lá no fundo da consciência que fica incomodando. Às vezes essa voz ela antecipa e evita que a gente decida por algo ruim. Muitas pessoas chamam isso de voz da consciência. Eu chamo isso de Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos advertindo, nos alertando quando estamos indo por um caminho que nos conduzirá à morte. Nós temos a mesma liberdade de escolha que Adão teve. Nós temos diante de nós coisas que são muito belas, mas que nos levarão à morte. Nós temos diante de nós coisas que são atraentes aos olhos, chamativas aos olhos, mas que vão nos conduzir à morte.
E nós temos diante de nós diversas advertências. A Bíblia é a maior advertência que Deus deixa para nós. E não é algo ruim, mas é a prova do amor de Deus. Ali Ele mostra qual é o melhor caminho a seguir. Qual é a melhor escolha a fazer. Cabe a cada um fazer a escolha certa. Nós sabemos qual foi a escolha de Adão. Ele deixou-se levar pela aparência do fruto, se deixou influenciar pelas belas palavras da serpente e acabou desobedecendo a advertência que foi lhe dada por Deus. Nós vimos, e eu espero que nós tenhamos entendido, que as advertências que nós recebemos são fruto do imenso amor que Deus tem por cada um de nós. Um tempo atrás eu li uma frase que dizia: os mandamentos não são muros que impedem a nossa liberdade, mas são cercas que nos protegem da destruição e da morte. E é justamente assim. Advertências de Deus visam sempre o nosso melhor. Servem para nos guardar, para nos proteger, para nos defender dos perigos e não para impor limites. Se Deus quisesse nos limitar, Ele teria nos criado como marionetes. Ele teria nos criado para dançar conforme a música toca, sem liberdade de escolha. Mas e o outro texto que nós lemos? O que ele tem a ver com tudo isso? Em Gênesis 3, 22 a 24, nós temos as consequências da desobediência à advertência que Deus deu nos versículos 15 a 17 do capítulo 2. Mas mais do que as consequências, para mim esse texto, e principalmente o versículo 22, é um dos poucos, se não o único versículo da Bíblia que dá para colocar numa mesma posição que os relatos da crucificação. Relato da morte e da ressurreição de Jesus. Em toda a Bíblia, nós vemos o amor de Deus agindo, o amor de Deus vindo ao nosso encontro, mas os dois únicos lugares onde eu consigo enxergar esse amor chegando ao extremo é em Gênesis 3, versículo 22, e nos relatos da morte e ressurreição de Jesus que nós encontramos nos Evangelhos no Novo Testamento. Pode parecer loucura para você, pode parecer que isso não faz sentido, principalmente porque nós acostumamos a olhar para esse texto de Gênesis como o castigo de Deus sendo dado ao homem por causa do pecado do ser humano. Mas eu aprendi a olhar para esse texto diferente, como o Evangelho de Deus para o ser humano. Deus havia prometido que se Adão e Eva, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E pode parecer que Deus não cumpriu a sua promessa. Eles comeram e não morreram de imediato. Quando a gente lê o texto, parece assim, que se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, imediatamente você vai cair morto. Mas Deus não disse isso. Ele disse que certamente você vai morrer. E até aquele momento, a humanidade não precisava se preocupar com a morte. Esse não era um assunto no qual eles paravam para refletir. Eu não imagino Adão e Eva sentados no paraíso antes de comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e se questionando, quanto tempo será que a gente vai viver? Até onde a nossa vida vai chegar? Será que vamos envelhecer? Será que vamos morrer da noite para o dia? Será que nós vamos morrer jovens? Eles não tinham que se preocupar com isso. Eles não tinham que temer a morte. Deus diz a Adão, coma de qualquer árvore do jardim. Isso inclui a árvore da vida. Então eles não precisavam se preocupar com a morte. Eles não precisavam temer a morte. E no versículo 22, nós temos a essência do Evangelho de Deus, onde mais uma vez Deus manifesta o seu imenso amor pelo ser humano criado à sua imagem e semelhança. Deus diz que não pode permitir que o ser humano coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre. E eu quero completar essa frase. Deus diz, não podemos permitir que o ser humano coma da árvore da vida e viva para sempre em pecado. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus não estava preocupado em castigá-los. O castigo já tinha sido dado antes. Deus diz, a mulher terá dor de parto, a terra dará ervas daninhas e o homem terá que viver, que se alimentar do seu próprio suor, a serpente passará a rastejar. Ou seja, os castigos já haviam sido distribuídos. Mas quando Deus expulsa os dois
e, por consequência, toda a humanidade do jardim, Deus está preocupado com a situação de pecado na qual eles se meteram. Se os dois permanecessem ali e permanecessem comendo da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado, afastados de Deus, estariam no paraíso, mas longe da presença do Criador que os ama tanto. O relato de Deus expulsando o ser humano do Éden nos mostra o quão amoroso nosso Deus pode ser. Castigo de verdade seria se Deus tivesse deixado os dois lá. Se Deus tivesse permitido que os dois continuassem tendo acesso à árvore da vida, esse seria o maior castigo para a humanidade, pois eles teriam que viver eternamente afastados de Deus. Mas ao limitar a vida do ser humano, ao colocar a morte na história da humanidade, Deus possibilita um recomeço da forma que hoje nós sabemos que é possível. Na semana passada eu falei sobre recomeço, sobre uma oportunidade de recomeçar, uma nova chance. Se a morte não passasse a fazer parte da história da humanidade, o recomeço não seria possível, porque Cristo não teria vindo para morrer em nosso lugar. Não seria possível para nós alcançar a reconciliação com Deus. Naquele momento, Deus viu o abismo que se criou entre o ser humano e Deus. Deus percebeu o que o ser humano havia colocado no relacionamento com Ele, o obstáculo que existia para que o ser humano pudesse se relacionar com Deus. E Deus precisou fazer algo para que esse abismo fosse transposto. Deus precisou fazer algo para que esse abismo não acabasse com o relacionamento da criatura e o Criador eternamente. Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, optou por pegar a coroa da criação, aquilo que Ele olha e diz, eis que tudo é muito bom. Depois que Deus cria o ser humano, Ele olha assim, isso tudo é muito bom. E Ele pega a coroa da criação e tira do lugar onde Ele havia feito, especialmente para abrigá-la. O jardim foi criado para abrigar o ser humano. O jardim foi criado para colocar a joia que Ele havia criado. O jardim é a caixinha de joias, especialmente criada para colocar a coroa da criação. E Deus olha para a joia, para essa coroa, e vê que ela estava manchada pelo pecado, que já não era mais possível deixar essa joia dentro dessa caixinha, nesse lugar especialmente criado para ela. Não era mais possível ter um relacionamento íntimo com a sua obra-prima. Então, num gesto de amor, Ele decide pegar a criatura feita à sua imagem e semelhança e mandar embora. Porque somente assim é que seria possível restaurar esta imagem plena de Deus em nós. Imaginem o relato do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Lá, o filho pede para ir embora e o pai fica esperando dia após dia que esse filho volte. Agora, nesse relato da queda, é ao contrário. Deus manda que o filho vá embora. Deus manda que o filho saia de casa, que a sua criação saia de casa. Mas não é porque Ele deixou de amar. É porque Ele o ama tanto que somente saindo de casa ele vai poder encontrar o caminho de volta. Se ele permanecer ali, ele nunca vai encontrar, nunca será possível para ele reencontrar novamente o relacionamento com o Pai. Muitas vezes nós temos dificuldade em enxergar o amor em meio à advertência, em meio à punição. Mas a verdade é que os limites são necessários. As advertências nos fazem ver que nós não somos capazes de tudo, que nós não fomos criados para qualquer coisa. A vontade de Deus não é que a gente sofra, mas às vezes somente o sofrimento é capaz de fazer com que o abismo do pecado seja superado. E isso fica claro no sofrimento pelo qual Jesus teve que passar. O amor de Deus se manifesta de diversas formas. Talvez eu e você não conseguimos entender, mas isso não significa que Ele não nos ama. Seja impondo limites, seja permitindo que nós soframos as consequências do nosso pecado, Deus age para que nós possamos voltar ao jardim. Deus age para que nós possamos ter acesso novamente à árvore da vida e então nós possamos viver eternamente com Ele. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades. A gente tem vivido num momento meio conturbado. Alguns estão sofrendo mais, outros estão sofrendo menos.
Mas lembre-se que tudo aquilo que você passa na sua vida pode servir para que Deus traga você de volta ao jardim, para que Deus coloque você de volta na caixinha de joias que foi criada para a tua vida. Você é uma joia preciosa para Deus e o amor de Deus se manifesta mesmo quando você precisa ser polido. Isso pode doer, isso pode causar dúvidas em nós do amor de Deus, mas não pense que Ele não te ame. Deus te ama e por isso muitas vezes a gente precisa enfrentar situações que nós não gostamos, porque para que nós possamos estar com Ele de novo, Cristo precisou morrer na cruz. E a morte de Cristo possibilita que nós possamos viver eternamente com Deus. Queridos, eu quero convidar você a baixar a tua cabeça e ter um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu imenso amor derramado sobre nós, Pai. Obrigado porque mesmo que a gente não entenda, o teu amor permanece sobre nós. Mesmo quando a gente possa duvidar que o Senhor nos ama, mesmo quando as circunstâncias da vida fazem com que a gente questione se o Senhor realmente nos ama, se o Senhor realmente está olhando para nós e por nós, se o Senhor realmente tem interesse pela nossa vida. Pai, obrigado porque o seu amor se manifesta das mais diversas formas, inclusive quando as coisas não estão como a gente gostaria que estivessem. Senhor, eu peço, derrame o seu amor sobre a vida de cada um que está me assistindo agora. Derrame o seu amor sobre a vida de cada um dos irmãos que talvez estejam sofrendo com essa situação que nós estamos passando agora. Que eles possam perceber o teu agir, o teu cuidado e o teu amor também em meio a essa situação que nós estamos passando. Uma situação que nós não gostaríamos de estar passando, uma situação que tem nos afetado da mais diversas formas possíveis, alguns mais, outros menos, mas todos estamos sofrendo. Senhor, que o teu amor seja presente, que a gente se perceba o seu amor em nossas vidas também em meio a esses momentos. Nós nos colocamos em tua presença, Pai, confiando nesse imenso amor, na sua misericórdia e na sua graça, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que a graça e a paz de Deus e o amor de Deus resplandeça sobre a tua vida, que você possa acordar todos os dias sabendo e lembrando que Deus te ama muito e por isso Ele tem cuidado, por isso Ele dá liberdade para que você faça as suas escolhas. Busque orientação no lugar correto, para que as suas escolhas não te afastem de Deus, mas te leve para o jardim que Ele criou para você. Um forte abraço e até mais. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Se importa comigo, me ama como um
por sua glória. Posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele é o nosso galardão e nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Se tua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama.